E aí, dando continuidade, uma vez que nós entendemos o que é o cabo de par trançado, por que que ele existe, como ele funciona, quando e como utilizar, vimos vídeos, vimos aqui tutorial passo a passo de como fazer a crimpagem, nós vamos dar sequência vendo também o cabo de par trançado com blindagem. Ávila, qual a diferença desse cabo que nós vamos ver agora para o cabo anterior? A diferença é bem simples e bem sutil. A diferença é que esse daqui ele possui blindagem. Para quem não se recorda o que é blindagem, vamos lá. O cabo de par trançado com blindagem é do tipo STP, que é o Shielded Twisted Par. Possui maior proteção contra as interferências eletromagnéticas devido à sua blindagem. Então, para quem não se recorda, a blindagem ela serve para fazer o quê? Para fazer as proteções contra interferências eletromagnéticas. Dentre esses cabos de par trançado, há dois tipos, beleza? Bom, o primeiro modelo ele possui apenas uma malha externa que protege em todos os fios. Então, nós vimos que dentro do nosso plástico, né, da nossa capa do cabo, nós temos ali 4 pares trançados, totalizando 8 fios. Então, o primeiro modelo de par trançado existente, ele tem uma única malha para todos esses 8 fios disponíveis ali dentro. Já o segundo modelo, ele possui uma malha individual para cada fio trançado, além da malha externa. Então, tem uma malha que cobre todos os 8 fios, mas dentro desta malha existe também uma malha para cada fio que está trançado ali dentro daquele cabo. Então, consequentemente, ele tem bem mais proteção contra interferências eletromagnéticas, por exemplo. Vamos lá, o primeiro modelo ele é o mais simples, ele possui uma impedância de 100 ohms. Para quem não se recorda o que é ohms, já foi dito em aulas anteriores, então é legal se você não acompanhou voltar vídeos para que você entenda, beleza? Mas de uma forma bem resumida e simplificada. O HMS ele é a unidade de medida de resistência elétrica. Então, esse cabo ele possui 100 de unidade de medida de resistência e é usado em redes de Ethernet, substituindo os cabos de par trançado UTP, que é os cabos que vimos em aulas anteriores, o cabo que não possui a blindagem. Já o segundo modelo, ele possui uma impedância de 150 ohms. Ele é usado em redes do tipo token ring. Então, a sua impedância ela é maior por quê? Porque ele tem dois tipos de blindagem. Ele tem uma blindagem para cada fio e, além da blindagem para cada fio, ele tem uma blindagem que compõe os 8 fios de uma única vez. Então, ele tem ali 50 de ohms a mais do que o anterior, beleza? Bom, por que que é necessário? É necessário, pois se não for aterrado a blindagem, funciona como uma antena e captura ondas de rádio, causando interferências eletromagnéticas no cabo. Então, esse segundo modelo ele é usado nesse tipo de token ring justamente por isso. Então, esses cabos eles têm aterramento e esses aterramentos eles são literalmente para que a blindagem, a parte da blindagem não funcione como capturas de onda de rádio, porque aí causaria interferência eletromagnética no cabo, seu cabo teria mau funcionamento para uma coisa em específica e aí não daria certo o propósito, beleza? Bom, e aí como eu faço para testar os cabos? Isso pode ser feito tanto no cabo UTP anterior, quanto nos cabos STP, que são os com blindagem. A maior parte dos problemas de transmissão nos cabos de par trançado está relacionado aos conectores mal crimpados, como eu já tinha mencionado anteriormente. Uma maneira simples de verificar o correto funcionamento dos cabos é conectá-los em um switch e um computador, e ambos eles devem estar ligados. E aí, após essa conexão, fazer a verificação se os LEDs, tanto da placa de rede do computador e também os LEDs do switch acendem. Esse teste ele indica que os sinais estão chegando no hub e que o canal de comunicação da placa foi aberto. Caso os LEDs não acenderem, é preciso fazer uma nova crimpagem. Então, caso os LEDs não acendam, é necessário fazer a verificação em qual lado do cabo está com problema e fazer o corte. O aconselhável é que quando acontece um problema desse tipo, para evitar maiores problemas ou evitar muito trabalho,
é interessante cortar os dois lados e crimpar os dois lados novamente, beleza? Bom, vamos lá. Como os conectores eles são descartáveis, então o interessante é sempre fazer a utilização de um novo, nunca fazer a utilização daquele que já estava crimpado no cabo. Aquele que estava crimpado e está com problema, você literalmente corta e descarta, corta e joga fora. Outra maneira de testar o cabo é utilizando um aparelho testador de cabos. Esse aparelho informa os dados mais detalhados, como, por exemplo, se os cabos suportam uma determinada taxa de transmissão e se algum fio deste cabo está rompido. Bom, e aí como funciona? Esse testador ele é composto por dois componentes. O primeiro é o testador e o segundo é o terminador. E aí como que é utilizado esse carinha? Vamos lá. Para fazer os testes, siga os passos abaixo. Primeiro de tudo, insira o conector do cabo no testador e o outro no terminador. Então, uma ponta vai em cada lado. Pressione o botão de on e off para ligar ou desligar. E no testador, um LED deve piscar. E no terminal, 4 LEDs devem piscar. Por que 4 LEDs devem piscar? Porque é a indicação de que os 4 pares de fios estão funcionando corretamente. Beleza? Esses aparelhos geralmente eles são muito úteis quando é preciso crimpar vários cabos, pois os cabos eles podem ser testados no próprio local aonde eles vão ficar instalados. Então, geralmente quando você está fazendo a passagem de cabo, principalmente se for em uma empresa, um local grande, que precisa de várias passagens, de várias pontas, você não vai ficar levando ou arrastando um computador e um switch para saber se os LEDs eles vão acender ou não, né? Então, esse componente, né, ele vai ser utilizado nesses casos em específico, por quê? Porque é uma maneira mais fácil de você não só transportar, mas também de testar. Por ser um pequeno aparelho, caber na mão, você consegue literalmente levar ele para cada ponta de cabeamento que você está puxando e fazer os testes devidos na hora. Agora imagina se ao invés desse testador você precisasse ficar arrastando um computador, carregando toda hora um gabinete, um monitor, simplesmente para saber se esses LEDs eles vão acender ou não. Então devido a isso a gente tem para cada ocasião em específico um determinado tipo, um determinado método de teste. No caso o método anterior mencionado, né, no qual você conecta num switch, conecta num computador, talvez seja um método para você utilizar em casa. Né, o dia a dia, computador pessoal e etc. Agora, se você trabalha na área, precisa fazer algo mais profissional, é literalmente necessário você ter esse tipo de aparelho para testes, beleza?